Joaquim Archivaldo Guzmán, o mais rico e temido barão das drogas do mundo, sonhou com seu nome nos holofotes. Hollywood iria imortalizá-lo. Com apenas 1,68 m de altura, mas com a ajuda de duas glamorosas atrizes famosas e um ator vencedor do Oscar, El Chapo seria maior do que Pablo Escobar, maior do que Scarface. Mas, de repente, as luzes sumiram. E foi um rebelde de Hollywood, defensor de muitas causas, quem desligou o interruptor. Se uma celebridade de Hollywood se envolveria numa situação assim, seria o Sean Penn. É loucura. El Chapo Sean Penn, vacilo na floresta. Vem, tem mais outro aqui. Cadê? Onde? Aqui, tem outro aqui. Vem, bora. 8 de janeiro de 2016. As forças especiais da Marinha Mexicana, o Exército e a Polícia Federal invadem uma casa ao norte de Sinaloa, México. Dentro dela está o homem mais procurado do hemisfério ocidental. Um homem considerado como o mais rico, o mais perigoso traficante de drogas do mundo. Um homem que constrangeu o governo mexicano por escapar de duas de suas prisões de segurança máxima. Em meio ao tiroteio, o suspeito foge através de um túnel escondido, mas é capturado nas ruas após furtar um carro. Algumas horas depois, o suspeito é apresentado à mídia. Em seguida, ele retorna à prisão, de onde fugiu 6 meses antes. Vai, vamos nessa, vamos entrar. Joaquim Archivaldo Guzmán, o inimigo público número 1, chegou ao final do seu último túnel. E a saga do barão das drogas assassino, chamado El Chapo, parece ter finalmente acabado. Mas não tão rápido. Poucas horas depois de sua captura, uma bizarra e típica história hollywoodiana iria surgir, contando o que aconteceu quando El Chapo estava fugindo. Se a sua captura teve todos os elementos de um filme de ação, sua história teria ainda mais. Tem ação, com certeza, juntamente com mistério, drama, intrigas, romance e até comédia. E há uma mulher na cena. Na verdade, há duas. Mas a grande novidade é o seu coadjuvante, vencedor do Oscar por 2 vezes. À medida que a história oficialmente começa, Sean Penn encontra o fugitivo El Chapo para uma entrevista que ele espera que possa reabrir o diálogo sobre as drogas na América. Retornou com algo bem diferente. Isso é exclusivo para a senhorita Kate Del Castillo e o senhor Sean Penn. E a história sobre o que realmente ocorreu por trás das cenas, quem estava envolvido e o que todos ganharam com isso, nunca foi contada. Até agora. É o tipo de história que você não consegue inventar. Ator de Hollywood sentado num hotel 5 estrelas tem essa ideia de ir e entrevistar um barão das drogas para uma revista de rock and roll. E aí a polícia captura o cara que está foragido, que fugiu da prisão cavando um túnel embaixo do chuveiro. Você não inventaria algo assim. El Chapo, ou Baixinho, que não conseguiu crescer acima de 1,68 m, e Sean Penn, que tem altura de 1,73 m, tiveram vidas dramaticamente diferentes, mas de certa forma foram vidas paralelas. E o fato de estrelarem juntos nessa tragicomédia da vida real estava quase predestinado. El Chapo é como uma figura mitológica no México. Ele é como Robin Hood. No México existem 32 famílias que mandam no país. E se você não nascer em uma dessas famílias, sua chance de sucesso é rara ou nula. Ele é visto como um herói do povo, porque ele conseguiu sair daquela enorme situação de pobreza e se tornou muito famoso. Sean Penn é uma personalidade muito incomum. Eu não posso falar pela América Central, mas eu acho que ele é considerado por eles como um desses liberais de Hollywood. Que tem um pouco de pavio curto, que é um cara não confiável, que perde o controle e faz algumas coisas malucas. Mas ele não liga para o que a América Central pensa, e isso é fato, então... El Chapo nasceu em uma família pobre no dia de Natal de 1954 ou em 1957. Os registros são imprecisos no estado de Sinaloa, México.
em uma pequena cidade chamada La Tuna. Sean Penn nasceu em 1960 em uma próspera família do show business e cresceu em Point Dume, na exclusiva Malibu, Califórnia, não tão longe de Tuna Canyon. Sean Penn aparece sempre como um cara difícil, muito intenso e tal. E você poderia pensar que ele cresceu em meio às ruas. Mas, na verdade, ele teve uma infância bem tranquila. Ele cresceu num tipo de paraíso, na verdade. Ele teve uma ótima família, teve 2 bons irmãos, fizeram filmagens com a família. Mas ele tem esse tipo de lado negro dentro dele e existem problemas ali. O pai de El Chapo era criador de gado, que também cultivava plantas de ópio em sua propriedade. O pai de Sean Penn era um ator e diretor, que foi para a lista negra nos anos 50. Ele realmente era um tipo de herói na Segunda Guerra Mundial, mas entrou para a lista negra por não entregar nomes durante a caça aos comunistas. Depois da lista negra, ele teve que mudar de ator para diretor para poder sobreviver. E quando Sean Penn apareceu na TV pela primeira vez aos 13 anos, seu pai o dirigiu na série Os Pioneiros. El Chapo tinha 15 anos quando começou sua primeira plantação de maconha. Eu acho que as pessoas estão descontentes por lá. É muita presunção da América de culpar essas pessoas que não têm outra opção além de vender drogas. O problema com as drogas é que a maior parte do dinheiro gerado corrompe tudo. Do policial da rua até o presidente, entende? Você pode fazer outra coisa, isso não é desculpa, mas eu te digo, Sinaloa é um estado do México que sempre foi famoso por isso. Antes do Chapo, você tinha carpinteiro, e antes dele você tinha... Desculpa, é que está passando um avião, desculpa. Esse é o Chapo. No começo dos anos 80, o futuro alvo da entrevista de Sean Penn, El Chapo, estava comandando os envios para um dos maiores barões da droga no México. Sean Penn estava deixando sua marca em Hollywood com o filme Picardias Estudantis. Ele começou com esse personagem bem icônico, Jeff Spicoli, que era o estereótipo de um cara viciado e bem idiota. 1985 foi um ano de virar o jogo para esses 2 homens. O assassinato de um agente americano do DEA levou à prisão do líder do cartel de drogas de Guadalajara. E El Chapo ascendeu como traficante de drogas. E um encontro com uma estrela do pop quase levou Sean Penn à ruína. Era janeiro, em um estúdio de gravação de Hollywood, quando ele conheceu Madonna. Ela estava gravando o vídeo para Material Girl, o som que definiria a sua imagem. Ela era um símbolo da revolução sexual que chamava atenção e aquele drama. Ele era o tipo de garoto de Hollywood que acha que é alguém compreendido. E essa foi uma mistura realmente complicada. Eles se casaram 8 meses depois, a céu aberto em Malibu. O casamento foi feito no aniversário dela de 27 anos e um dia antes do aniversário de 25 anos dele. Teve uma enorme atenção da imprensa, tinham fotógrafos circulando helicópteros e reza a lenda de que Sean atirou com uma arma em um dos helicópteros. O casamento acabou após 4 anos. Mas nesse tempo com Madonna, a vida de Penn e sua reputação mudaram drasticamente. Sua imagem pública passou de intenso e brilhante jovem ator para mimado e violento pirralho de Hollywood. Sean e Madonna, nos anos 80, eram o casal mais sexy de Hollywood. Eles eram tipo Kim e o Kanye, ou Brad e Angelina dos dias de hoje. Eram o foco principal dos tabloides e as pessoas não conseguiam se saciar dessa história louca de amor. Madonna realmente chamava muita atenção, mas o Sean tinha a cabeça muito quente na época para saber lidar com isso. Ele atacou os paparazzi. É o assistente dele que tá ali no meu carro. Jogou pedras neles. Anda, sai daqui! Cumpriu pena na cadeia depois de bater em alguém no set. Então essa foi uma época obscura para o Sean. No final dos anos 80, o homem que seria o segundo parceiro mais controverso na vida de Sean Penn estava conduzindo seu próprio cartel em Sinaloa, transportando drogas por 60 túneis que construiu entre Tijuana e São Diego. Enquanto isso, Sean Penn estava correndo de sua imagem nos tabloides. Ele anunciou que pararia de atuar, porque o que realmente queria era dirigir. Ela já tinha se saturado naquele ponto de toda a atenção, todos os tabloides e reportagens de toda a cena de Hollywood. E ele percebeu que virou meio que uma piada. Ele queria ser levado a sério. Em 1993, El Chapo foi preso e sentenciado a 20 anos por tráfico de drogas e suborno.
Nesse ano, Sean voltou a atuar em O Pagamento Final, interpretando o advogado de um chefe do tráfico. Com parte da cabeça raspada e cabelo permanente, ele estava irreconhecível. E com seu papel seguinte, o Sean Penn da vida real adotou algumas mudanças também. Seu desejo de ser levado a sério no mundo real o levou a uma nova carreira, como ativista liberal de Hollywood. Ele teve seu tempo de garoto revoltado. Ele superou isso e eu acho que ele amadureceu e canalizou essa parte de garoto revoltado que ele tinha para fazer filmes com papéis mais sérios, como em Os Últimos Passos de um Homem, que toca na questão da pena capital, a pena de morte. E também amadureceu em seus outros papéis. E então, paralelamente, se tornou um ativista social. Mas talvez nada afetou mais a Sean Penn do que a morte do seu pai Leo em 1998. Sean relembrou dele como um patriota cuja nação se virou contra ele. Isso parece que foi o que fez o Sean ir nessa jornada de se tornar um revolucionário, um ativista. E com o novo século e a nova administração, o ativismo de Sean Penn estava prestes a pegar um caminho que culminaria em seu encontro com El Chapo. E aí, de repente, eu vi ele. Eu vi o Sean Penn ali, esperando pelas malas. Uma coisa levou a outra. Ele me chamou de porca e eu chamei ele de comunista idiota. Em 2001, para grande embaraço das autoridades mexicanas, El Chapo chantageou alguns guardas e escapou da prisão de segurança máxima Ponto Grande em um carrinho de roupa suja. Ele permaneceu nas ruas por 13 anos, ganhando a imagem do herói do povo entre os mexicanos mais pobres. Um Robin Hood que ajudava vilarejos com estradas e escolas, enquanto seu cartel expandia de cocaína e maconha para heroína, ecstasy e metanfetamina. Naquele ano, George W. Bush tomou posse, e Sean Penn começou a ir em uma direção que eventualmente o levaria direto para os braços de El Chapo. Ou pelo menos, até esse aperto de mão. Com a vitória do George, eu pensei nas reviravoltas que haveria nos eventos políticos e, de repente, você sabe, tivemos o 11 de setembro e daí acabamos indo para o Afeganistão, o que fez sentido. E, de repente, teve a articulação estranha, onde estávamos indo para o Iraque e não fez sentido. Eu acho que o Sean viu a loucura na guerra do Iraque bem antes da imprensa começar a notar. Com seus apoiadores de Hollywood torcendo por ele, Sean Penn iria fazer tantas manobras políticas de esquerda que poderíamos facilmente esquecer que ele teve tempo de vencer 2 Oscars de melhor ator durante o caminho. Ele é muito envolvido em questões de justiça social e políticas. E às vezes ele também vê a si mesmo como um tipo de símbolo autonomeado da mudança em alguns casos. Vocês não deveriam estar matando uma princesa em algum lugar? Parece que a atuação nunca foi o suficiente para ele. Ele queria ser um revolucionário, queria ser um herói da vida real. Eu acho que, independentemente de o Sean ter sido um ator ou não, ele teria sido um ativista. Dezembro de 2002, Sean Penn visita o Iraque para protestar sobre o plano da administração Bush para um ataque militar. 2003, de volta ao Iraque. 2005, Irã. As 2 vezes como repórter celebridade para o São Francisco Chronicle. O editor que deu a Sean Penn as credenciais da imprensa foi o ex-marido de Sharon Stone, Phil Bronstein. Afinal, ele sabia um pouco sobre o contexto do mundo de Hollywood e do poder das celebridades. E mesmo sabendo que haveria muitas reações dos reais jornalistas que ficariam furiosos quando Sean Penn fosse para o Iraque e Irã, Phil sabia que isso renderia fotos. E hoje, no jornalismo, fotos são o que realmente importa. Em 2007, Penn enviou essa mensagem memorável para o presidente Bush em uma reunião na prefeitura em Oakland, Califórnia. Nós nos encolhemos quando você aponta seus dedos, nos dizendo para apoiar as suas tropas. Portanto, você e esses assessores que você tem no bolso, esses que se deleitam com a mistura da sua sujeira com a sua cueca ensopada de sangue, peguem essa maldita propaganda e enfim onde acharem melhor. Neste mesmo ano, Sean Penn se encontrou com o presidente venezuelano Hugo Chávez em Caracas. O marxista Chávez fala a Penn da urgência dos americanos pedirem o impeachment do presidente Bush.
É essa relação que leva a um confronto público, que revela uma divisão, não apenas entre os telespectadores de Sean Penn, mas entre seus colegas de Hollywood. Eu comparo Chaves a um demônio, como os que existiram lá fora ou que ainda existem. Quando eu vi eles juntos, eu não acreditava. E eu tentei entrar em contato com o Sean. Ele nunca quis falar comigo. Nós estrelamos em Colors e nós nos demos bem, muito bem. Sabe, ele é um ator incrível e nós nunca conversamos de política. Eu fui buscar a minha mãe no LAX e ele estava vindo de Miami. E aí, de repente, eu vi ele. Eu vi o Sean Penn ali, esperando as malas dele. Eu tenho que dizer que eu fiquei um pouco ansiosa. E, ai meu Deus, o que eu faço? Será que eu devo ir finalmente falar com ele? Ai meu Deus e tal. Porque eu sei do temperamento dele, especialmente quando são coisas que... Você sabe, desse tema sobre política, onde, sei lá, isso destrói a vida das pessoas. Então eu disse pra ele assim, deve ser ótimo crescer como um comunista do jeito que você vive. Uma coisa levou a outra e ele me chamou de porca e eu chamei ele de comunista idiota. Não, o Sean está longe de ser isso. Na verdade, ele é provavelmente um dos maiores e mais dedicados e mais caridosos e um dos mais decentes seres humanos que eu conheci na minha vida. Ele está longe de ser um idiota. Eu virei para andar até a minha mãe e ele estava gritando comigo. Todo mundo estava tão quieto. Devem ter ficado em choque. As pessoas elas não acreditavam no que estavam vendo. E eu só me virei e gritei com toda a minha força: comunista maldito! E eu continuei andando. E foi isso. Minha mãe começou a aplaudir. 2008, Sean Penn dá uma de jornalista em Cuba. O novato repórter entrevistou o presidente Raul Castro. Um comunista idiota. Ele costuma ficar do lado da esquerda de alguma forma e geralmente sabe em oposição a qualquer que seja a posição que o governo americano possa ter. E ao longo de sua trajetória, Sean Penn interpretou um herói da vida real. Após a passagem do furacão Katrina, ele voou a Nova Orleans e pessoalmente puxou pessoas para fora das inundações. Ele levou consigo 2 acessórios especiais, uma escopeta e um fotógrafo pessoal. Os críticos chamaram de manobra. Se foi, o tiro saiu pela culatra como seu barco que acabou com o vazamento. Depois veio o Haiti. Depois do terremoto de 2010, Penn voou para o resgate. Levou medicamentos e médicos. Conduziu pessoalmente um acampamento para desabrigados. Ele andava por ali sempre armado, com uma pistola Glock presa na cintura. Em 2012, no Paquistão, visitou aldeias atingidas pelas enchentes. Em 2013, ajudou a libertar um americano de uma prisão boliviana. Ele não tem medo de ir lá e se sujar e fazer as coisas acontecerem para poder ajudar as pessoas. Eu acho que todos que se sentam atrás, sabe, atrás de uma mesa nos jornais, ou se sentam na sala com seu ar-condicionado, tirando o sarro do Sean Penn por ajudar as pessoas, eu acho que essas pessoas têm que se olhar melhor no espelho. Eu acho que o coração dele está no lugar certo e é bom para ele, sabe? Ele decidiu fazer algo social com essa fama e por isso ele merece crédito. Eu não estou puxando o saco. Eu, pessoalmente, acho que a política é louca, mas ele, olha, ele tem boa intenção e pelo menos está tentando fazer algo com a fama. E por isso, aqui. E por isso eu tiro meu chapéu para o Spicoli. Então veio 22 de fevereiro de 2014, o 5º aniversário da noite em que Sean Penn recebeu seu segundo Oscar de melhor ator. El Chapo, foragido desde 2001, está preso em uma casa no litoral em Mazatlán, Sinaloa. Quando os federais entraram, ele estava pelado na cama com sua linda rainha do crime e uma AK-47. Ele foi preso e levado para o Centro Federal de Readaptação número 1. A prisão de segurança máxima. Ele não ficará lá muito tempo. Enquanto estava foragido, ele fez uma nova amiga. Uma amiga glamourosa que ele espera que o ajude a tornar-se imortal.
e os motores estão prestes a dar a partida para a maior e mais polêmica aventura de Sean Penn até então. Entre os traficantes de drogas e os mafiosos com quem eu trabalho, El Chapo é um tipo de herói, porque ele vai contra o sistema. Enquanto El Chapo esteve foragido por 13 anos, ele foi descrito pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos como o mais poderoso e rico traficante de drogas do mundo. A revista Forbes avaliou sua fortuna em $1 bilhão e o FBI alegou que ele era responsável por 70 mil mortes. El Chapo era uma lenda por todo o México. Quando escuché por el radio que habían agarrado al Chapo. Ele era até parecido com uma estrela pop, tema de muitos narco-corridos, que eram canções populares que glorificavam seus crimes, e até pagou para compor em algumas delas. Mas para El Chapo, como para muitas figuras criminosas antes dele, jamais seria uma verdadeira lenda, até que sua história fosse passada nas telas do cinema. Entre os traficantes de drogas e os mafiosos com quem eu trabalho, El Chapo é um tipo de herói popular, porque ele vai contra o sistema. Então eu não acho que o El Chapo achava que não tinha conseguido, mas ele é contra muitos outros cartéis, e ele quer ser o cartel número 1, e o traficante de drogas número 1, e é claro que ele quer um filme que fale sobre ele. Na clandestinidade, ele poderia ser comparado a seu falecido colega colombiano Pablo Escobar. Para a Colômbia, durante aquela época, quando eu era bem jovem, o Pablo Escobar era alguém a ser levado a sério. E havia medo, acho que muitas pessoas tinham medo. Esse tipo de reputação, a ilegalidade, acho que o estereótipo do que era colombiano foi exatamente o que me levou à lei. Um imigrante não é um barão violento da droga. Um imigrante não é um criminoso. E imigrantes, especialmente os latinos, não são pobres sem educação e seres humanos sem coração. El Chapo movimentou um maior volume e variedades de drogas a mais lugares no mundo do que Escobar. Mas Pablo Escobar foi interpretado em muitos filmes e programas de televisão, incluindo a famosa série colombiana Escobar, o Patrão do Mal. E mais recentemente na série da Netflix, Narcos. Eu falei com um amigo meu que é uma das pessoas que nós temos os direitos legais da história em Narcos. E ele é envolvido com DEA. E ele disse, El Chapo, viu o Narcos quando eu estava foragido? Obviamente esses caras têm acesso a computadores. E para ser bem honesto, eu creio que usam eles o tempo todo. E já que metade do país procura por ele. Em sua cabeça, El Chapo precisava ir para Hollywood. E para isso, ele daria um jeito. Eu não sei se o El Chapo queria ser como Pablo Escobar, mas eu acho que provavelmente eles eram bem parecidos. Não resta dúvidas que existe uma personalidade ali, de um líder de cartel que certamente é prepotente e que quer atenção. Mas também tem uma razão mais prática para o desejo de ser representado como uma pessoa mais intimidante na mídia do que na vida real. Para gerir um cartel, você tem que intimidar seus rivais. El Chapo não teve que fazer isso. Você pode acreditar em mim. Terão muitos filmes feitos sobre ele quando não estiver mais entre nós. Pablo Escobar nunca se preocupou com isso e você pode vê-lo no Netflix 24 horas por dia. Olha, se o O.J. conseguir um filme, Chapo vai conseguir muitos filmes, entende? El Chapo viu sua chance quando ele iniciou uma amizade com outra chefe do tráfico mexicano, uma realmente bonita, uma grande atriz da televisão mexicana. A Rainha do Tráfico é uma novela sobre a esposa de um traficante que, após a sua morte, decide seguir os passos dele e assumir os negócios da família. E assim o faz. E essa novela foi um romance de sucesso na TV mexicana, porque essa é uma novela onde uma mulher tinha muitos poderes. A traficante de drogas Teresa Mendonça foi interpretada por uma mulher chamada Kate Del Castillo, uma veterana atriz mexicana na faixa dos 40 anos. Kate Del Castillo é uma linda e talentosa atriz da cidade do México e ela começou fazendo novelas, que lá eles chamam de telenovelas. Kate talvez eu poderia fazer uma comparação com Jane Fonda.
Porque o pai dela, Eric Del Castillo, é muito educado e respeitado ator mexicano que se destacou tanto na televisão como em filmes. Então ela é uma versão mexicana da realeza hollywoodiana. Uma Jane Fonda estilo mexicano. Kate havia feito algum sucesso nos Estados Unidos em filmes e programas como Jane a Virgem e também na série Weeds, interpretando outra chefe do crime. Mas seu papel em A Rainha do Crime fez dela uma grande estrela no México. O personagem dela em A Rainha do Crime é uma cruel e violenta chefe do tráfico, porque essa é a real natureza desse negócio. As pessoas gostaram da personagem e era um personagem querido. Ela também tinha algo que era muito incomum para uma novela mexicana. Ela tinha uns casos amorosos picantes. Ela tinha tranças de apenas uma noite, uma coisa que no México, pelo menos nos programas de TV deles, é um tipo de tabu. Oi, aqui é Kate de Castillo para PETA. Se você está pensando em ir a um circo que usa animais, por favor, reconsidere. Como celebridade, Kate defendeu algumas causas, mas nada parecido com o que ela anunciou em 2012, um ano após a estreia do seu programa. Ela entrou em sua conta no Twitter para anunciar que ela confiava em El Chapo mais do que no governo mexicano e desafiou um procurado-chefe do tráfico da vida real a traficar com amor. Bom, morando em Hollywood já há mais de 10 anos, é difícil discernir quando pessoas fazem as coisas para quebrar valores. Então, talvez ela tenha visto o momento ou aproveitado o momento por causa da sua fama no México para fazer uma declaração que iria eriçar alguns pelos ou fazer as pessoas vibrarem com o comentário. Após o ocorrido, Kate recebeu contato dos advogados de El Chapo. El Chapo queria mandar flores a ela. Talvez Chapo Guzmán, por assistir o programa A Rainha do Crime ou ter crescido vendo ela fazer essas novelas, sentiu que tinha algum tipo de ligação, conexão ou amizade com ela. A relação virtual floresceu com flertes e mensagens sensuais. Vamos beber tequila e champanhe. Eu me encarrego de tudo para que fique confortável. Vou cuidar de você mais do que cuido dos meus próprios olhos. Estou muito contente que você vai tomar conta de mim. Ninguém nunca tomou conta de mim. Obrigado por ser uma pessoa tão boa. Você é muito linda em todos os sentidos. Estou te dizendo, eu me sinto segura pela primeira vez em minha vida. Minha mãe gostaria de te conhecer. Eu falei para ela sobre você. Não se preocupe, nada sério. Tudo vai ser perfeito. O governo mexicano, aparentemente, tem algo similar a uma lei sobre escutas, e eles foram capazes de flagrar as comunicações do Chapo Guzmán com a Kate Del Castillo. E, por isso, as mensagens de Kate foram pegas nesse vai e vem entre o Chapo e ela. Após El Chapo ser recapturado em 2014, ele tinha uma proposta para Kate. Não uma proposta de casamento, mas uma de negócios. Ele queria sua vida transformada em um filme de Hollywood. E ele queria Kate Del Castillo para organizá-lo e produzi-lo. Foi aí que Kate provavelmente estava sugerindo para o Chapo que ela poderia juntar uma equipe dos sonhos de Hollywood e juntar as pessoas para gravar esse filme biográfico. Enquanto isso, o homem que já havia fugido da prisão uma vez antes estava prestes a fugir novamente. Em 11 de julho de 2015, na cela de El Chapo, na prisão de segurança máxima, um buraco apareceu no piso do chuveiro da cela. Uma câmera de segurança mostra El Chapo indo tranquilamente ao chuveiro e saindo de visão. Falando em Hollywood, a equipe de engenheiros de El Chapo passou 3 meses na Alemanha estudando técnicas para cavar um túnel, evitando as plataformas de águas subterrâneas. O túnel custou vários milhões de dólares. Ele possuía luzes, ventilação e também um trilho onde havia uma moto improvisada que o levaria até o local de uma construção a quase 2 quilômetros dali. Uma vez que ele conseguiu escapar, os advogados de Chapo mandaram uma mensagem para Kate dizendo que ele fugiu. E ela disse, sim, eu sei, não podia estar mais feliz. A fuga não interrompeu os planos de fazer o filme. Kate encontrou um produtor de Hollywood e pediu a ele para ser seu parceiro no projeto. Fernando Sulichen trouxe junto seu parceiro José Ibáñez. 2 argentinos que trabalham há muito tempo em Hollywood. Trabalharam muitas vezes com o diretor Oliver Stone.
O próximo passo era marcar um encontro com El Chapo para oficializar o projeto. E foi aí quando outra atriz mexicana entrou em cena. Yolanda Andrade é uma personalidade da televisão famosa no México. Ela é, na verdade, uma pessoa linda, espirituosa e muito animada e tem namoradas. Yolanda tem bastante apelo com o público. Ela tem se não 2 programas na televisão espanhola. E ela também é muito reconhecida no México. Não no mesmo nível da Kate, mas parecido. O pai de Yolanda, Rolando, supostamente possuía conexões com o cartel de El Chapo. Os relatórios dizem que ela ajudou a organizar o encontro. A Yolanda e a Kate são rebeldes, sim. Talvez rebeldes com uma causa. Tudo estava preparado. Kate estava pronta para apresentar sua equipe hollywoodiana dos sonhos, mas haviam algumas complicações. Uma delas, Kate representa uma marca de tequila chamada Honor e estava à procura de investidores. Talvez, pode ser que ela tenha pensado que talvez tivesse algum jeito de fazer ele investir nesse negócio com ela. Agora, existem mensagens que o governo mexicano possui sob sigilo. É uma conversa sobre traga sua tequila. Você pode ir em qualquer loja na esquina no México e conseguir uma garrafa de tequila. Então isso me faz crer que só podia ser a tequila que ela estava ajudando a promover, para ele poder provar ou ver se tinha algum interesse por parte dele. E teria uma complicação ainda maior. Sean Penn recebeu a notícia do encontro e pediu para comparecer também. Até onde a Kate sabia, isso não era uma má ideia. Ele era uma personalidade de Hollywood que definitivamente poderia produzir seu filme sobre El Chapo. Então, Sean Penn foi até o México com um objetivo. O objetivo era, vamos ver se podemos encontrar esse cara e conseguir os direitos autorais e talvez fazer um filme documentário ou um filme campeão de bilheteria. E a Kate também planejava isso. Mas a Kate talvez tivesse um segundo objetivo. E o segundo objetivo era essa garrafa de tequila, que ela levou com ela para esse encontro. Agora lembrem-se, a história oficial é que Sean Penn voou até a floresta mexicana para escrever um artigo para a revista Rolling Stone. Mas as pistas para o seu real objetivo podem estar nessa longa e tortuosa entrevista para a Rolling Stone. Penn escreveu sobre suas misteriosas conexões e companhias de viagem na saga El Chapo. Um que ele chamou de Espinosa, a coruja que voa entre os falcões. O outro, El Alto, um homem grande, conhecedor e com boas conexões. Espinosa é Fernando Sulichin. El Alto, José Ibanez. Ambos produtores de Oliver Stone. O que se ouvia na Avenida Boulevard é que Stone estava pronto a pagar $6 milhões pelos direitos da história de El Chapo. Estaria Sean Penn fazendo pesquisa para interpretar El Chapo no filme de Oliver Stone? Oliver Stone se recusou a comentar. 2 de outubro de 2015, aeroporto de Van Nuys. Sean Penn, Kate Del Castillo e os produtores de Oliver Stone alugaram e voaram em um jato executivo do tipo Beechcraft Hawker e deram início ao que viria a ser conhecido como o vacilo na floresta. Vamos direto ao assunto aqui. Todo esse assunto é extremamente estranho. No final das contas, ele sentou lá com um traficante fugitivo por mais ou menos 7 horas e não entrevistou ele. E ali ficaram ali, e beberam cerveja e comeram tacos. O jato privado, levando Sean Penn, Kate Del Castillo e os produtores de Oliver Stone, aterrissou num aeroporto não revelado no meio do México. Os registros de voo falaram no Aeroporto Internacional de Guadalajara. O grupo então foi levado por uma minivan até um hotel. Penn escreve que tem certeza que o DEA e o governo mexicano estão seguindo seus movimentos. E ele está correto. No hotel, o grupo é levado por um comboio de SUVs blindadas, em uma viagem de 1h30 até uma pista de voo feita de terra. Um dos motoristas é o filho de El Chapo, Alfredo, de 29 anos. Eles sobem em 2 pequenos aviões para um voo de 2 horas até a floresta de Sierra Madre. E outra exaustiva viagem de 10 horas em um caminhão, antes de que Penn e seu grupo chegassem em uma clareira na floresta. E finalmente ter à sua frente o baixinho em pessoa, El Chapo Guzmán.
Sean Penn não tinha ideia no que ele estava se enfiando. Não tinha jeito de ele saber qual o tipo de temperamento que El Chapo teria. Se era cabeça quente, se havia ficado acordado durante 4 dias, se ele usava seu próprio produto. Ele é um assassino, ele é um traficante. Ele definitivamente deve ser temido. Essa é a primeira vez que El Chapo encontra Kate. Penn descreve que ele a recebe como uma filha que retorna para casa. Kate atua como tradutora de Penn em uma entrevista de 7 horas, sem nenhum computador ou gravador. Penn escreve que El Chapo lembra de Tony Montana, o personagem de Al Pacino em Scarface, escrito por Oliver Stone. Vamos direto ao assunto aqui. Todo esse assunto é extremamente estranho. No final das contas, ele sentou lá com um traficante fugitivo por 7 horas, ou sei lá quando, e não entrevistou ele. Eles ficaram ali, sei lá, beberam cerveja e comeram tacos. Pode não ter ajudado no artigo dele para Rolling Stone, mas tenho certeza que o ajudou tremendamente como ator, por ver como eram os trejeitos dele, como ele andava, como ele falava. 7 horas junto com alguém, eu garanto que é um bom estudo. Quando chegou a hora de partir, Penn pede para tirar uma foto para provar que a reunião ocorreu. Foi ideia dele não sorrir. Sean Penn e El Chapo fizeram planos de se encontrar após 8 dias para mais uma entrevista formal, mas autoridades que estavam observando entraram em ação. Conforme Penn e Kate voam de volta a Los Angeles, os militares mexicanos e o DEA começam os ataques às bases de El Chapo em Sinaloa. El Chapo escapa com ferimentos faciais e nas pernas. Conforme o mundo se aproxima, El Chapo se esconde na cidade litorânea de Los Mochis. Ele não fará a reunião com Sean Penn. Mas através de mensagens de texto enviadas para Kate El Castillo, utilizando um telefone via satélite, ele concorda em honrar sua promessa de dar apenas sua entrevista, mais ou menos. Isso passará bem longe dos sonhos de El Chapo e Sean Penn. Sean Penn enviará perguntas que serão traduzidas para o espanhol e lidas para El Chapo por um dos seus capangas. El Chapo concorda em responder as perguntas enviadas usando um vídeo. Esse é o resultado. É verdade o que dizem que as drogas destroem a humanidade e trazem dor? Bom, isso é uma realidade. O vídeo roda por 17 minutos. Sean Penn fornece as perguntas que ele aparentemente presume que todos querem fazer ao mais poderoso e rico barão das drogas do mundo, um homem com $1 bilhão, responsável por 70 mil mortes. Você tem algum sonho? Você sonha? O que é normal, mas ter sonhos diários não. Ele pergunta coisas muito penetrantes como: qual a sua atitude perante a violência? Eu só quero me defender, nada mais. Mas daí eu ficar procurando problemas? Jamais. Sério? Isso não é uma entrevista. Definitivamente é um furo, com certeza é uma conquista. Mas ele começou a escolher o que fala. E não tem uma sequência, não tem um contexto. É uma cópia mal feita de uma entrevista real. Como Sean não estava lá, eles usaram o telefone. O cara que estava fazendo as perguntas realmente estava numa situação onde essas perguntas, se ofendessem Chapo, elas... A vida dele podia estar em risco, certo? Mas então dá para ver a hesitação conforme ele vai perguntando em espanhol. O que você diria em relação à violência? E o Chapo olhava para ele. Deixa eu reformular isso. Eu teria adorado ter visto Sean Penn sentado ao lado do El Chapo. E aí, viu meus filmes? O que achou do Picardias Estudantis? E Os Últimos Passos de um Homem? Talvez Os Últimos Passos de um Homem não. Seria estranho. Nesta lista de perguntas, que novamente não é uma entrevista, sério, é mais a página final do New York Times Magazine, com uma pergunta e resposta divertida e coisa e tal. Uma entrevista é quando você faz uma pergunta, eles te dão uma resposta, você volta novamente, aí você continua a investigar a pessoa, certo? Até o ponto que você sente que é possível e compreendendo que se você está meio cercado, em uma situação onde provavelmente tem homens armados à sua volta, você vai garantir que não vai ser rude e hostil, mas de alguma forma ao mesmo tempo quer fazer a pergunta e isso não estava acontecendo. Sean Penn enviou seu artigo para El Chapo para que fosse aprovado por ele. Depois enviou para seus editores e aguardou que o mundo descobrisse seu triunfo jornalístico.
E talvez o Sean foi aconselhado pelo advogado dele a falar: olha, cara, é melhor você correr e escrever o artigo desse cara para Rolling Stone, para que ele pudesse se proteger pela primeira emenda. Ali em cima, ali em cima. Agora, a gente vai junto. Ok, vamos lá. Em 8 de janeiro de 2016, os militares e a polícia invadiram o esconderijo de El Chapo. 5 capangas do Barão das Drogas foram mortos na troca de tiros. Mas o baixinho e um dos seus capangas fugiram por um túnel escondido por um espelho. Eles se esconderam no esgoto por 4 horas antes de saírem por um bueiro no meio de uma rua movimentada. Eles roubaram um carro branco usando uma arma. E quando o carro quebrou em meio a uma nuvem de fumaça, El Chapo roubou uma SUV vermelha. Em uma estrada movimentada a poucos quilômetros, ele acaba cercado e é preso. Os soldados o mantêm em um quarto de hotel até a poeira baixar. E sua bela camiseta já era. No dia seguinte, a Rolling Stone publica o artigo de Sean Penn. Eles admitem que El Chapo aprovou após ter revisado, mas afirma que ele não solicitou mudanças. A reação é rápida e negativa. Esse artigo tem 10.000 palavras, mas é basicamente sobre Sean Penn. Ele fala sobre seus genitais, sobre flatulência, sobre a roupa do El Chapo. Não era uma obra jornalística como conhecemos. É definitivamente problemático mostrar um artigo antes da publicação para o alvo desse artigo. E falando de uma forma geral, nenhuma editora que se preze faria algo assim. Se você sabe de antemão que o assunto que você está escrevendo vai ter que ser aprovado pelo sujeito antes de escrevê-lo, então você terá mais cuidado e será mais seletivo com o que vai colocar ali. Quando sai a notícia, Sean Penn está em uma campanha para o Haiti em um hotel de luxo em Beverly Hills. Sua acompanhante era Madonna. Madonna! Olha aqui, Madonna! As críticas se intensificam nos dias a seguir, junto com a alegação de um oficial do governo americano de que o artigo da Rolling Stone era apenas uma forma de proteção. O informante contou à Fox News que Penn poderia enfrentar acusações criminais nos Estados Unidos por tentar fazer um contrato para um filme com um traficante de narcóticos. Se eu me colocar no papel de advogado, isso seria como 2 homens fugindo de um incidente e seria cada um por si mesmo. E talvez o Sean foi alertado por seu advogado a dizer: olha, cara, é melhor você correr e escrever o artigo para Rolling Stone sobre esse cara. Aí ele ficaria protegido pela primeira emenda, que é a liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa protege entrevistas como essa. Mas se você não faz isso e for só um acordo para um filme, eles podem ir lá e acabar te prendendo. Após alguns dias, Penn encontra um simpático jornalista para escutar seu lado. Charlie Rose tratou o ator muito gentilmente, tão gentil quanto Penn foi com o Chapo. Penn disse a ele que considera que seu artigo para a revista Rolling Stone, pré-aprovado por El Chapo, é um grande fracasso. Quando Sean disse que foi um fracasso, eu entendi exatamente o que ele quis dizer. Todos falavam sobre Sean Penn, entrevistaram o El Chapo, ao invés de ter uma conversa mais importante de como se cria um El Chapo. No final, Sean Penn foi deixado lambendo suas feridas em Hollywood, desenvolvendo seu próximo trabalho como diretor. A Procuradoria-Geral do México confirmou que Penn foi essencial na captura de El Chapo. Eu acho que Sean Penn não teve a chance de fazer as perguntas que ele realmente queria fazer. Eu fico curioso para saber quais seriam. Kate agora afirma que ela foi pega de surpresa pelos planos do artigo de Penn para a revista Rolling Stone e que ele a deixou exposta e em perigo. Ela está preocupada que o cartel de Sinaloa queira puni-la pela queda de El Chapo. E ela está sob investigação do governo mexicano por suas negociações com ele. Ela está morando em Los Angeles, resistindo às exigências do governo mexicano de que volte ao México. Então, temos El Chapo, esperando para ver se ele será extraditado para uma prisão nos Estados Unidos, onde uma terceira fuga seria menos provável. Na prisão, ele reclama que o latido dos cachorros dos guardas e a luz noturna atrapalham o seu sono. E pela primeira vez, El Chapo não tem direito a visitas conjugais. Que habían agarrado al Chapo